Bom, pessoal, vamos dar a continuidade aos vídeos da aula do dia 21 de setembro, né? A aula remota devido às chuvas, então, mais uma vez, espero que todos estejam bem. Agora a gente vai ver a definição de logaritmos. No vídeo anterior, a gente revisou propriedades de potenciação, que são muito necessárias para a gente entender tanto a definição de logaritmos quanto as propriedades de logaritmos, né? Definição de logaritmo simplesmente é o expoente. O logaritmo é o expoente da forma exponencial de uma potência, né? Então, a na x igual a b, a gente já entende, né, essa estrutura, né? Base A, expoente B, resultado da potência B, a potência em si A na X. Então, isso vai levar a gente a definir como se escreve o expoente. Então, precisa dessa nova operação, que a gente chamou de logaritmação, e a operação, o resultado é o logaritmo. Então, o expoente é o logaritmo. Então, o expoente nada mais é que logaritmo nada mais é que expoente. Então, a gente tem que aprender essa nova maneira de escrever, assim como, inclusive eu disse isso em aula, né? A primeira vez que vocês viram esse símbolo da raiz quadrada, a gente teve que entender o que significava isso, né? Então, a raiz quadrada mesmo. Aqui a gente tem um 2 que a gente nem escreve, né? Então, raiz quadrada de 4, o que significa? É o número que elevado ao quadrado é 4, então é 2. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Então, até a gente compreender essa nova notação, levou tempo. Assim como vai levar um tempo a gente também a entender a notação e fixar a notação de logaritmo. Então, ó, x igual a log, porque x, o expoente é o logaritmo. Aqui a base do logaritmo é a mesma base da potência, e a gente escreve perto da perna do g, mais embaixo, de preferência com uma letra menor. E notem que desses três elementos da equação na forma exponencial, a gente só não colocou b. Então, agora, a gente coloca o b na mesma linha que a gente escreveu o log. Bom, então o x é o logaritmo, que é o expoente. O a é a base do logaritmo. O b a gente chama de logaritmando. E temos né, essa nomenclatura, como eu iniciei na potenciação. Bom, quais as condições para que a gente consiga escrever log? O a base do log tem que ter as mesmas condições da base da potenciação, lá da função exponencial. Então, o a tem que ser maior que zero, diferente de 1, e o b tem que ser maior que zero. Por quê? Bom, porque se a base for maior do que zero, elevar a qualquer expoente nunca vai dar negativo nem zero. Então, aqui, o b sempre vai dar um valor positivo. Sei lá, a 4 na 1 quinto. Raiz quinta de 4 é positivo, né? Então, sempre vai dar um valor positivo. Né? Sei lá, mesmo que seja expoente negativo, ó, 4 na menos 3. 4 na menos 3 é 1 sobre 4 ao cubo, que é 1 sobre 64. Isso aqui é positivo. Né? Embora seja um número pequeno, é positivo. Então, o b jamais pode ser negativo. Então, nessas condições que a gente tem a existência do logaritmo. Bom, esse vídeo não vai ser completo, porque ainda nós não terminamos todas as propriedades de logaritmos, né? Então, aqui primeiro a definição. A segunda propriedade que a gente trabalhou foi o log de 1 na base A, porque quando a gente enxerga, né,
essa notação aqui do log, o que a gente tem que pensar? Vou fazer um exemplo aqui escrevendo em log. Sei lá, log de 25 na base 5. O que a gente tem que pensar? Qual o expoente de 5 para resultar em 25? Ou seja, 5 elevado a quê que dá 25? Bom, isso aqui tudo a gente pode apenas pensar, né? Nos casos mais simples, obviamente. Então, 5 elevado a quê dá 25? 5 ao quadrado. Então, log de 25 na base 5 é 2. Se a gente escreve log de 8 na base 2, ó, qual é o expoente de 2 para resultar 8? Né? 2 elevado a quê? É 8. 3. 2 ao cubo é 8. Então, log de 8 na base 2 é 3. Então, a gente tem que pensar, log é o expoente. Bom, não vai ficar muito bonito, mas vai ficar destacado. Então, quando a gente vê assim, log de 1 na base A, e o A, né, naquelas condições de existência, log de 1 na base A, assim, qual é o expoente de A para resultar 1? A elevado a quê que dá 1? É o zero, né? Aquela propriedade de potenciação que a gente revisou no vídeo passado. A na zero, não importa quem seja o A, nas condições do A, né? Maior que zero, diferente de 1. Então, log de 1 na base A é zero. Independente de que seja a base. Log de 1 na base π é zero. Log de 1 na base raiz de 2 é zero. Log de 1 na base 3.847 é zero, né? Então, essa propriedade já facilita vários cálculos, sem a gente precisar voltar na definição de equação exponencial, porque essa é a nossa intenção. Depois que a gente aprender bastante sobre logaritmo, a gente não vai, para resolver, né, fazer contas e resolver problemas, a gente não vai ter que sempre voltar a usar a definição, né? A gente vai resolver muita coisa sem a definição. O que a gente viu mais? Outra coisa que a gente viu é log de A na base A. Então, qual é o expoente de A para a resposta ser A? A elevado a quê é A? Aí é 1, né? Também propriedade de potenciação. A na 1 é A. Então, qual é o expoente? 1. Então, log, que é expoente, quer dizer que log de A na base A é 1. O que mais nós vimos? Nós vimos log de A na N na base A. Então, qual é o expoente de A para o resultado da A na N? A elevado a que é A na N? Bom, já está óbvio, né? Já está na forma de responder que é N. Na verdade, essa propriedade a gente usa, às vezes, indiretamente. Por exemplo, log de 625 na base 5. Ela não está nessa forma, dessa propriedade. Mas aí o que a gente faz? 625, vou fatorar. Então eu pego 625, divido por 5 dá 125, dividir por 5 de novo dá 25, dá para dividir por 5 de novo e dá 5, e o último 5. Então 625 é 5 na 4. Então aí sim surge a propriedade, log de A na N na base A. Então essa resposta é 4. Então, log de 625 na base 5 é 4. Então, se a gente não soubesse o expoente de cara, né, 5 elevado a quê, que dá 625, a gente faria esse processo. Ou, por exemplo, a log de 512 na base 2. Bom, se a gente fatorar o 512, dá 2 na 9. E aí que surge a propriedade de novo, né? Então, a gente fatora e aí consegue colocar o logaritmando como uma potência de mesma base do log, e aí a resposta é automática, é o expoente. Então, log de A na N na base A é N. O que mais nós vimos?
nós vimos uma propriedade que nos possibilita calcular equações logarítmicas, ou seja, equações em que a variável está no logaritmando. Então, se a gente tem dois logs iguais com a mesma base, a única coisa que pode acontecer é os logaritmandos ser iguais. Então, nessa condição, por exemplo, a gente pode resolver assim, log de x mais 1 na base 3 é igual a log 2x menos 7 na base 3. Então, nós temos dois logs iguais na mesma base. Então, a gente pode comparar os logaritmandos, 2x menos 7 igual a x mais 1. E aí, a gente resolve como uma equação normal, x igual a 8. A única coisa que a gente tem que fazer, além de chegar nessa resposta, é verificar. Por quê? X igual a 8, acredito que não tenha problema, que vai dar 9, 2 vezes 8, 16, menos 7, 9. Então, deu certinho. Mas, dependendo do valor de x, pode acontecer que o logaritmando seja negativo, e aí a resposta não existe. Então, a equação não teria a solução. Então, a gente ainda tem que verificar para saber se a resposta é válida. Nesse caso aqui, a resposta x igual a 8 é válida. E a gente só viu mais uma propriedade em aula. Como eu disse, não vai ser um vídeo com todas as propriedades de logaritmação. Log de x na base A mais log de y na base A é igual a log de x vezes y na base A. Então, a gente pode tanto ter uma soma de logs na mesma base e transformar no log de um produto, quanto ter um log de um produto e transformar numa soma. Por exemplo, log de 3x na base 3. 3 vezes x é um produto. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de 3 na base 3, mais log de x na base 3. Inclusive, log de 3 na base 3, pela propriedade que a gente viu, é 1. Então, isso ficaria, log de 3x na base 3 é igual a log de 1. Aliás, é igual a 1 mais log de x na base 3. Ou, às vezes, a gente tem uma soma de logs e quer transformar no log de um produto. Por exemplo, log de 2 na 5 mais log de 2 na 5, não, 2 na 6, mais log de 5 na 6. Que isso? Aqui, a gente também pode usar essa propriedade, log de 2 na 6, mais log de 5 na 6. Lembrando, né, eu não escrevi a base aqui, quer dizer que a base é 10. Log de 2 na 6 vezes 5 na 6. Então, até pelas propriedades que nós trabalhamos de potenciação, olha o que está dentro do logaritmo, produto de potências de mesmo expoente. Então, a gente multiplica as bases e conserva o expoente. Então, vai ficar log de 10 na 6. Então, quanto é log de 10 na 6? Como a base é 10, pela propriedade 4, a resposta é 6. Então, log de 2 na 6 mais log de 5 na 6 é igual a 6. Então, essa propriedade permite que a gente manipule de diversas maneiras o logaritmo, desde que a gente tenha a soma de dois logaritmos na mesma base, a gente pode fazer isso. Dois ou mais, né? Porque a gente poderia ter, por exemplo, log de x na base A, mais log de y na base A, mais log de z na base A. Isso a gente também poderia dizer que era log de x vezes y vezes z na base A, quantos a gente quiser. E outro fato, assim, que a gente pode deduzir a partir dessa propriedade, por exemplo, se a gente tivesse assim, log de x na 4 na base A. Então, log de x na 4 seria o quê? Log na base A de x vezes x vezes x vezes x. Isso aqui é um produto que, como eu disse para vocês, a gente pode não ter somente dois fatores, né, na soma ou na multiplicação,
que a propriedade também é válida. Então, esse log de x vezes x vezes x vezes x ficaria log de x mais log de x na base A mais log de x na base A mais log de x na base A. Então, notem aqui, ó, quantos logs de x na base A a gente está somando? 4, né? Então, é a mesma coisa que a gente tivesse assim, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, não seria 4 vezes 2? Então, aqui, a gente tem log de x na base A, mais log de x na base A, mais log de x na base A, mais log de x na base A. Então, é a mesma coisa que ser 4 log de x na base A. E aí, a gente vem e deduz a próxima propriedade, que já está né, já estou encaminhando a próxima propriedade. Log de x na 4 na base A, ó. O que aconteceria com esse 4? Ó, esse 4 passa a multiplicar o log. Então, pela propriedade da soma, que ou do log da multiplicação, a gente consegue deduzir essa nova propriedade. Então, claro que agora a gente pode dizer direto, né? Log de x na 4 na base A é igual a 4 log de x na base A. Aí, se eu tiver log na base A de y na 6, isso é igual a 6 log de y na base A. Ou ao contrário, às vezes a gente quer o contrário, às vezes a gente está com um número multiplicando e quer passar multiplicando, né? Aliás, passar como expoente. Então, aqui, ó, 7 vezes log da raiz sétima de A na base A é igual a log na base A da raiz sétima de A, ó, eleva a 7. Né? Inclusive, eu inventei esse exemplo para raiz de sétima na A na 7, da A, e log de A na A. Log de A na base A é 1. Então, é conforme a nossa necessidade. Né? Se a gente usa a propriedade da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é conforme a nossa propriedade. Por isso que a gente tem que praticar, né, os dois sentidos de todas as propriedades e definições. Então, a gente tem uma sétima propriedade aí no geral de logaritmos. Log de x na n na base A é n vezes log de x na base A. E agora, para o próximo vídeo, a gente já vai aplicar, vai partir dessa propriedade e vai resolver exemplos e ver as outras propriedades que faltam de logaritmos. Então, até a próxima.